Som. Os irmãos podem sentar, fica à vontade, amém? Boa noite. Graça e paz, Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 30. A igreja, ela é praticamente todas as igrejas que Paulo fala em suas epístolas está em Atos, né? A igreja começa em Antioquia, em Atos no capítulo 13, e depois ela vai se estendendo, né? Antioquia, a primeira viagem missionária. No capítulo 16, nós vemos o começo da segunda viagem missionária, quando Paulo chega à Macedônia, e dali é escrita a carta aos Filipenses. Capítulo 18, a igreja de Corinto, né? E capítulo 19, está relatada, né, a igreja de Éfeso, a igreja onde Paulo passa mais tempo, a igreja onde Paulo passa quase 3 anos. E é sobre essa igreja de Éfeso que nós vamos falar nessa noite, certo? Capítulo 4, versículo 17 ao 30. A carta aos Éfesos, ela fala muito no capítulo 2 sobre o estado que nós estávamos, como nós estávamos diante de Deus antes de conhecê-lo. Estávamos mortos, ou seja, ele fala de uma morte espiritual, de pessoas que estavam separadas de Deus. Em Efésios 2 nos fala também que nós estávamos sob a ira de Deus, estávamos condenados e andávamos segundo a vontade desse mundo. É isso que nos relata Efésios. A partir do no próprio capítulo 2 de Efésios, já nos fala de uma transformação a partir do versículo 4, quando a graça de Deus nos encontra, quando somos transformados pelo Espírito Santo, e aí começamos uma nova maneira de projeto de vida, de objetivos, de transformação completa de nosso ser. E a carta aos Éfesos, do capítulo 4, versículo 17 e 5 em diante, ela fala dessa transformação visível que deve acontecer na vida do cristão, certo? A espiritualidade, meus irmãos, ela é como nós olhamos aqui antes do culto e como nós estávamos praticando. A espiritualidade, ela é contemplativa. Essa manhã nós estivemos orando aqui. Muitas vezes a gente ora, a gente fala em língua, a gente contempla o Senhor, a gente louva Ele, a gente exalta, a gente intercede. Tudo isso é contemplação. Mas a espiritualidade também ela é prática. A partir do momento que Cristo entra em nossa vida, e nós tínhamos a nossa mente totalmente obscurecida, a nossa mente totalmente fechada e com pensamentos totalmente distorcidos da vontade de Deus, a nossa mente começa a ser renovada e transformada pela palavra. E a palavra sendo inserida no nosso contexto, na nossa vida, em tudo aquilo que fizemos, ela resulta naquilo que é visível na salvação. Ou seja, no teu relacionamento com os teus pais, no teu relacionamento com a tua esposa, no teu relacionamento com os teus amigos, no teu relacionamento no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, começa a haver algo visível. E é isso que a carta de Efésios trabalha, né? Do capítulo 4, do versículo 17 ao 31, Paulo enfatiza muito isso, e eu creio, meus irmãos, com muita humildade diante dos irmãos hoje, ser o maior problema da igreja brasileira, né? Principalmente nós pentecostais, que valorizamos muito o sentir em detrimento do pensar. Toda a transformação, a transformação que acontece na nossa vida é mística. Quando nós entendemos o que o Espírito Santo fez de nós, nascemos de novo, é algo que não dá para explicar. Mas o que acontece depois, ele é totalmente, dá para pensar assim, dá para raciocinar, e nós devemos ser, e quanto mais nós viemos a conhecer do Senhor através da sua palavra e aplicação em nossa vida, essa transformação fica mais resultante, ela fica mais evidente, certo? Quanto mais, normalmente as pessoas que não conhecem bem a palavra de Deus têm dificuldade em ser transformado, né? Porque a Bíblia é clara, meus irmãos. Hoje, o que nós vimos hoje? Uma igreja que mais conforma com esse mundo que transforma o mundo. Uma igreja que muito mais
se amolda aos valores não cristãos, a uma igreja que é diferente daquilo que o mundo nos quer colocar. Certo? É isso que nós temos que entender. E é isso que fala Efésios. Gostaria que os irmãos, então, fossem comigo. Efésios 4, 17 a 30. Vamos lá, então. Diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da sua ignorância, em que vivem pela dureza do seu coração, os quais têm se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Se os irmãos quiserem dar uma rápida olhada nessa dissolução e daquilo que é a vida dos gentios, é só pegar Romanos capítulo 1, no versículo 18 ao 32. E contempla e acaba com o homossexualismo e com o lesbianismo, que é como se fosse o auge da degradação humana. Não é eu que falo, é a Bíblia. Está ali, é só nós pegarmos Romanos 1, do 18 ao 32, certo? Ele continua dizendo: mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tens ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido quanto ao trato passado, ele fala do velho homem. Vos despojeis do velho homem. É como quando nós se convertêssemos, é como nós tirássemos aquela velha roupa suja, aquela velha roupa obscurecida, maculada pelo pecado, e nós vestisses uma roupa nova, totalmente transformada pelo Espírito Santo, e algo com pensamentos, com tudo diferente, através da palavra de Deus, certo? É esse sentido. Despojar quer dizer tirar a roupa velha do velho homem e colocar a roupa nova através do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus nos purificando. Ele diz assim, no sentido quanto ao trato passado, que vos despojeis dessa velha roupa, que se corrompe segundo o desejo do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Nós vamos ver que o velho homem, a característica dele é o engano e a concupiscência pelo engano, ou seja, o trato do engano, né? Certo? E do novo, fala o que? De justiça, retidão e verdade. Depois ele continua. Por isso, agora ele fala a exortação prática a uma pessoa que foi salva. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha de acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, nos qual fostes selados para o dia da redenção. Gostaria que os irmãos abaixassem a cabeça, eu vou fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Pai, por esse dia que tu marcou para nós estarmos aqui. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos, te glorificamos, Pai, pela oportunidade que temos, Pai, de ouvir a tua santa palavra, a tua palavra que nos purifica, a tua palavra que nos produz fé, a tua palavra que fala da tua vontade para a nossa vida, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é inerrante, que nessa noite, Pai, ela possa ser acolhida em nosso coração, que ela faça tudo aquilo que é a tua vontade para a nossa vida. Abre o nosso entendimento, Pai, e nós te pedimos, Pai, a presença do teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, sem o teu Espírito Santo, nada podemos fazer, Pai. Não é por tudo aquilo que nós falamos, Pai, mas é pelo teu Espírito que somos convencidos, Pai.
Por isso, nessa noite, abre o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que prescruta os nossos corações, que sonda as nossas vidas, que sempre glorificará o Cristo, possa estar falando com cada um de nós nessa noite, que possamos ser renovados, restaurados, consolados, confrontados por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quiser fazer no nosso meio nessa noite. Senhor, nós rendemos e glorificamos esse culto totalmente a Ti, Pai. Colocamos sob Tua disposição, Pai, e Te pedimos, fala conosco, Pai, e faz aquilo que Te apraz, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se nós olharmos o livro de Efésios, e nós vamos ver, Paulo vai falar, por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 1, 17, 25, capítulo 5, 1, 17, 24, Paulo fala essas palavras assim, ó, pois, portanto, obedecer, pois, portanto, por essa razão. É como se Paulo estivesse falando assim para nós, olha, veja o que Cristo fez por vocês, como foi falado aqui essa noite. Cristo morreu sendo nós pecadores. Cristo nos escolheu sem ter nada de bom em nós. Cristo abriu mão da glória dele para vir, ele se tornou homem para que nós se tornássemos filhos. Ele fez tudo isso para que houvesse uma contrapartida em nós. E todas essas colocações de Paulo, pois, portanto, por essa razão, Paulo está dizendo assim, olha, Cristo fez isso para que você faça aquilo. Cristo tomou essa posição para que você tome essa contrapartida. E quando não há essa contrapartida, não há espiritualidade prática em nossa vida. É isso que Paulo está falando mesmo. Então é isso que trata o Evangelho de Efésios, certo? É isso que ele trata o tempo inteiro, certo? Então, se nós olharmos aqui, a primeira coisa que Paulo fala, se nós fôssemos dar um título a essa pregação de hoje, ele fala de renoveis do trato passado. Então seria roupa nova, vida nova, ou seja, roupa nova, vida nova, espiritualidade prática, certo? O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, a frase que ele mais enfatiza, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mais de 50 vezes Paulo fala essas palavras, no sentido da prioridade que ele dá ao novo nascimento e aquilo que vai acontecer na vida de uma pessoa que é nascida de novo. E se nós olharmos, meus irmãos, lá em Efésios capítulo 4, versículo 17, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, a graça de Deus nos alcança, pela misericórdia dele, o Espírito Santo nos transforma. Nós temos fé para saber que não é a nossa obra, não é o que fizemos, mas é o que Cristo fez por nós. O sangue de Cristo nos purifica, nós nascemos de novo. E a partir desse momento, Paulo vai enfatizar muito a questão da mente na espiritualidade do homem. Amém? Se nós olharmos aqui, capítulo 4, versículo 17, certo? Paulo vai dizer aqui, que nós não devemos andar segundo a vaidade dos pensamentos dos gentios, né? Ele fala da mente de novo, falando no pensamento, certo? No versículo 18, ele fala de ignorância, ou seja, uma pessoa que não tem sabedoria, certo? Se nós olharmos no versículo 20 de Efésios 4, 20, ele fala em aprender. E no 23, ele fala, meus irmãos, no sentido, no 23, ele fala de nós ser renovado no nosso entendimento, certo? Por quê, pastor? Então nós vamos ver o quê? Que a salvação é algo que nós usamos a nossa mente. É isso que Paulo enfatiza aqui, muito claro para nós aqui essa noite. Muito claro, meus irmãos. Mas por que usar a mente? Quando Paulo está falando dessa mente, ele não está falando do entendimento do mundo, certo? Porque o entendimento do mundo a gente se adquire. E se nós olharmos, se o entendimento do mundo fosse trazer alguma coisa para nós,
nós vamos ver que no Brasil se diminuiu violentamente o número dos analfabetos. Se aumentou muito a questão das pessoas que entraram na faculdade. Mas o nosso país continua corrupto. O nosso país continua desleal. O nosso país continua violento. Por quê, meus irmãos? Porque a sabedoria do mundo não modifica ninguém. Porque a sabedoria do mundo não é porque a pessoa é mais simples e não tem sabedoria, que ela é mais santa ou menos santa, não. E não é porque ela é mais graduada que ela vai ser melhor, não. Porque nós vemos que a corrupção ela está em todos os índices da sociedade. Porque o nosso coração é caído, o nosso coração é corrompido. E o que nós temos que entender, que a sabedoria do mundo, como Paulo fala, como o Tiago fala lá em Tiago 3 e versículo 14, ela é inveja, ela é amargura, ela é facciosa, ela é demoníaca, né? O que nós temos que adquirir é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus vem com o seu temor. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Ou seja, o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que ele não diz que as pessoas, ele não fala que as pessoas do mundo estão completamente ruins, mas ele fala que as pessoas se obscureceram no seu conhecimento. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4 que o príncipe desse mundo cegou as pessoas. E a pessoa está completamente cega. A pessoa que não tem a Cristo, ela quer se satisfazer afora dele. E exatamente acontece aquilo que está lá em Eclesiastes no capítulo 2. Quando Eclesiastes 2 nos diz que tudo aquilo que Salomão quis, os olhos dele, ele os deu. E tudo foi vaidade e aflição de espírito. Então, a sabedoria do mundo, meus irmãos, não vai nos levar a nada. A verdadeira sabedoria está submissa à santa palavra de Deus. Amém? Não há como nós sermos suficientes. Não há como nós agradar a Deus sem conhecer a sua sabedoria. É isso que Paulo está fazendo. E o que a conversão faz com o homem? A conversão tira os pensamentos que o homem tinha, tira toda a prioridade que o homem tinha, tira tudo que ele pensava e traz um novo pensar, uma nova disposição, um novo anseio, traz tudo novo para a vida do cristão. É isso que é a conversão. Por isso que Paulo, ele faz muito. Se vocês pegar Paulo, vocês vão ver que Paulo faz muito esse contraste na Bíblia. Vocês vão ver isso tanto em Efésios, como nós vamos ver em Romanos, capítulo 5, 6, 7, 8, e vamos ver em Colossenses. Ele faz a comparação entre como anda o gentil e como anda o cristão. Ou seja, qual é o pensamento do gentil, qual é o pensamento do cristão, né? Tem uma máxima que diz que segundo o corpo físico, aquilo que nós comemos, nós somos, né? Mas segundo o cristão, aquilo que nós pensamos, nós somos. Ou seja, o cristão, ele precisa, a partir do momento que ele foi tirado desse mundo, a partir do momento que ele foi salvo, a partir do momento que ele foi perdoado, a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, ele deve ter uma maneira totalmente diferente de pensar. Totalmente diferente de pensar. E é isso que Paulo vai enfatizar. Ele vai enfatizar, se nós olharmos aqui, ó lá, essa argumentação que Paulo fala, se pegarmos do capítulo 4, do versículo 20 ao 23, Paulo vai falar, ó, no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis, né? Ele vai assim, ó, desculpa, do 20 ao 23, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Paulo continua a falar da transformação, e quando ele fala aprendestes a Cristo, ele não está falando sobre aprender sobre Cristo. Pastor, qual é a diferença de aprender sobre Cristo e aprender a Cristo? Aprender sobre Cristo, tem pessoas que estão na igreja, eu participei, eu dei aula de teologia, não pela misericórdia e graça de Deus, vi pessoas que começaram a fazer teologia, acabaram a teologia e não se converteram. Que a pessoa pode aprender sobre Cristo, a pessoa pode passar a vida inteira numa igreja e nunca se relacionar com Deus, e nunca nascer de novo, e nunca ser perdoado,
Porque está com o seu coração endurecido para a obra de Deus ainda. Porque ainda não se entregou a Ele. E é isso que Paulo está falando aqui. A diferença de aprender sobre Cristo e aprender. Quando ele fala de aprender a Cristo, ele fala de um relacionamento. Ele fala de um relacionamento. Ele fala de transformação. E a primeira coisa que o cristão faz quando ele se entrega a Cristo, eu me lembro, meus irmãos, que eu era um cidadão que nunca conhecia a palavra de Deus, fui criada no romanismo, não tinha nada de palavra. A minha esposa se converteu 7 anos antes de mim, ela não podia falar porque eu não gostava de escutar a palavra de Deus, ela só orava por mim. Mas a primeira coisa que aconteceu na minha vida, aquele homem mundano, aquele homem que tinha os desejos totalmente fora da palavra, aquele homem que tinha os pensamentos totalmente distorcidos da vontade de Deus, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, quando eu recebi a graça de Deus, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, foi eu querer aprender a vontade de Deus na Bíblia. Amém, meus irmãos? Eu passava horas e horas da noite, antes aquele homem da noite, antes aquele homem que gostava de noite, que gostava de baralho, que gostava de chegar tarde, eu trocava agora minhas noites, as minhas prioridades com aquilo que não me satisfazia, porque aquilo não satisfaz o coração do homem, e agora eu me satisfazia em ficar madrugadas aprendendo a palavra de Deus. Amém? Essa é a evidência da salvação, é uma das evidências. É a pessoa gostar da palavra, é a pessoa saber quem é esse Deus que lhe salvou. A Bíblia inteira fala de uma pessoa só. A Bíblia inteira fala do Cristo, é a história do Cristo, desde Gênesis 3 até o Salmo 23, até Isaías 53, todos os profetas, a história do Êxodo, tudo caminha para a vinda do Messias. Tudo. Então, se tu quer te relacionar melhor com Deus, se tu quer ter um relacionamento mais profundo com Ele, conheça a palavra dEle e aplique na sua vida. Essa é a maior evidência, e é isso que ele está falando aqui, ó. É conhecer aqui, ó. Foi assim que aprendesse a Cristo. Ele não está falando sobre uma informação de Cristo, mas ele está falando de relacionamento. Ou seja, a Bíblia, a palavra nos transformando, a palavra entrando em nós e nós colocando ela em prática. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a conversão verdadeira, ela gera uma transformação progressiva, que é a evidência da salvação. A obra, fruto, não é pré-requisito para a salvação. Somos salvos inteiramente pela graça de Deus, pelo favor dEle. Todos nós merecíamos o inferno, todos nós éramos pecadores, todos nós não éramos justificados diante de Deus. Mas a partir do momento que esse Cristo entra em nossa vida, a partir do momento que nós entendemos a salvação, se não há essa evidência, a nossa salvação está com algum problema. Sério, muito sério, muito sério. Seríssimo. E precisamos entender o que está acontecendo, né? E é isso que o apóstolo Paulo enfatiza tanto, né? No sentido do quê? Desse relacionamento, tanto de posicionamento, tanto de uma coisa progressiva, né? Quando lá em Provérbios a Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai clareando até se tornar dia perfeito, né? Algo que vai se transformando. Oséias diz: prosseguamos e conheçamos em conhecer ao Senhor, né? Então nós temos que entender que é algo que a palavra vai transformando a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver. E se nós pegarmos, eu gostaria que os irmãos pegassem Romanos 12. Romanos 12 diz assim, ó, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Né? Romanos começa falando do pecado do homem, vai até o versículo 3. Primeiro ele fala de toda a corrupção das pessoas separadas de Deus. Lá até o 3 ele fala que todos estão separados, e na metade do 3 ele fala da graça de Deus que alcança o homem. Depois ele fala dessa transformação, do 5 até o 8. E do 12 ao diante, ele fala do que essa transformação vai fazer na vida da pessoa. E é isso que Paulo fala aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, se vocês pegar Romanos 1, no versículo 18 ao 32, fala da degradação do corpo humano, da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo, do adultério, de tudo aquilo que desagrada a Deus e de tudo aquilo que desagrada a vontade dele. Agora, no Romanos 12, após o homem ser transformado, após o homem receber a Cristo e ser perdoado, ele fala que esse homem novo agora, esse homem que é transformado pela renovação da palavra, ele usa esse corpo agora para glorificar a Deus. Amém? Então nós usamos, então o cristão, além de ele glorificar a Deus, como nós estávamos exaltando aqui hoje, como estava louvando a Ele, nós também glorificamos a Ele quando usamos o nosso corpo, nos separando do pecado, e usamos o nosso corpo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que ele está falando aqui, ó. E Romanos continua falando, e não vos conformeis com esse século. Ele não está falando de época aqui, ele não está falando de data, ele está falando desse século, ele está falando das pessoas gentias que eram separadas de Deus, das pessoas que andavam segundo o seu desejo e das pessoas que andavam separadas de Deus. Então, a melhor maneira que um cristão tem de apresentar um cristianismo que é visível é ele demonstrando com os seus frutos. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, a igreja hoje tem sido pouco influente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos já, porque ela se parece muito com o mundo à parte da palavra de Deus. Ah, como isso, pastor? É simples. Eu vi uma cantora agora, né, cantora famosa, não sei se nós cantamos alguma música dela, e foi entrevistada ela, o que ela achava do homossexualismo, ela não pronunciou-se e até defendeu defendeu a questão do desfile LGBT. Certo? Então, meus irmãos, a Bíblia é clara, muito clara. Não é eu que abomino isso, é o Senhor. A Bíblia diz que os adúlteros, homicidas, a Bíblia fala dos sodomitas, que é o homossexual ativo. A Bíblia diz que não vão entrar no reino de Deus. E a Bíblia também fala lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo, lá no final do versículo 31, 32, fala que é a maior degradação do ser humano. E a Bíblia fala que não só as pessoas que fazem isso, mas aquelas que anuem, aquelas que concordam, não vão entrar no reino de Deus. Nós não estamos falando aqui em homofobia. Nós precisamos dizer para as pessoas que esse tal comportamento, ele jamais, foi criado por Deus, ele não é genético, é um desvio, e nós, assim como todos os outros pecados, existe o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós precisamos dizer para essas pessoas que Cristo os ama, Cristo veio para libertar. A Bíblia diz que se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Concordando, anuindo, sendo condizente, nós não estamos contribuindo com nada. Em amor, com muita paixão, com muita oração, com muita intercessão, nós precisamos ajudar essas pessoas e mostrar para elas o quanto Cristo quer salvá-las e transformar suas vidas. Amém, meus irmãos? Então é isso que ele fala, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a partir do momento, né, que nós encontramos a Cristo, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Ele, que nós começamos a ver a sua... Ah, pastor, eu quero ir lá na irmã Pedrinha para ele falar o que ele quer comigo. Vai para a Bíblia. Dobra o teu joelho. A vontade de Deus está toda escrita ali. Deus pode usar a profecia? Pode. Mas a profecia precisa ser abalizada, a profecia precisa ser testada, a profecia é algo que Deus fala de maneira extraordinária.
precisa ser julgada, precisa ser olhada para ver se é de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela é feita para duas coisas: para nós obedecer e crer que Jesus está falando conosco. Quer ouvir Deus? Se humilha e escuta a palavra de Deus. Amém? Não tem maneira melhor de nós sentarmos para ouvir Deus, escutando e se submetendo à sua santa palavra. Não tem, meus irmãos, a melhor coisa que tem para transformar um homem é a palavra de Deus. Jesus não disse: vocês estão limpos porque houve um grande avivamento. Vocês estão limpos porque teve uma maré. Não, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra nos limpa, a palavra nos mostra como estamos diante de Deus, como nós estávamos, como nós estamos ficando e como nós esperamos estar um dia com Ele. Amém, meus irmãos? Não tem coisa melhor que a palavra de Deus. Não tem coisa melhor que a palavra de Deus, né? Eu gosto bastante daquela passagem. Eu estou meio esquecido hoje, mas não sei se é João 12 ou 13, onde Jesus lava o pé dos discípulos. E Pedro, quando Jesus quis lavá-lo, Pedro, não precisa me lavar. E Cristo disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E Pedro, aquele homem tão incisivo, ele disse: então pode lavar tudo, lava a cabeça, lava a pé, lava tudo, né? E Cristo: não é vos necessário lavar tudo, senão os pés. A partir do momento que nós somos perdoados por Cristo, a partir do momento que o seu sangue nos purificou de todo pecado, continuamente a palavra precisa dar alguns retoques à nossa vida. Alguma coisa que erramos, alguma coisa que precisamos nos arrepender, alguma coisa que todo dia tem algo para a palavra falar ao nosso coração. Amém? E é isso que ele está falando, dessa transformação aqui, ó. Se nós pegarmos, né, o próprio Jesus falou lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a melhor maneira de trazer o homem à santificação é a sua palavra. A palavra sempre nos leva de volta para Deus, nos mostra o quanto nós estamos errados, o quanto nós estamos fora e o quanto nós precisamos ser transformados. Partindo desse princípio, meus irmãos, se nós formos lá para Efésios capítulo 4, diante de todo esse pensamento que Paulo fala mudado, com essa roupa nova, com essa vida nova que o cristão tem, Paulo fala agora daquilo que é da aplicação da conversão na vida do cristão. E fala daquilo que é a evidência que o cristão deve ter. E a primeira coisa que Paulo fala que o cristão deve abandonar é a mentira. É nós olharmos aqui, ó, nós vamos falar desses itens. Mentira, lá no versículo 5, no versículo 25, Efésios 4, 25. Primeira coisa que Paulo fala é da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, né? Ou seja, sempre quando nós falamos a verdade, nós estamos deixando que o Espírito de Deus atue em nossa vida. E sempre quando nós mentimos, nós estamos dando brecha para que Satanás atue em nossa vida. Se nós notarmos lá em Apocalipse 22, versículo 15, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para aquele que ama e pratica a mentira. O inferno foi preparado para aquele que ama e pratica a mentira. Sim, pastor, como? Então quer dizer que eu só mentir, eu já estou no inferno? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Estou dizendo que se tu mentir a vida inteira, tu vai para o inferno, porque tu nunca nasceu de novo. Essa é a verdade. Certo? Pedro mentiu e foi salvo, porque um dia se arrependeu. Agora, se tu mentir a vida inteira para ti, denota que tu jamais foi salvo. Essa é a verdade, né? Então, por isso que ele fala aqui que o inferno ele foi preparado, né? Se nós notarmos, meus irmãos, se notarmos a primeira condenação da igreja primitiva, que se deu lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 1 a 11, foi a mentira de Ananias e Safira, que morreram fulminados porque mentiram a oferta que tinham dado à igreja de Atos. E ainda Pedro disse: por que Satanás induziu vocês a mentirem
ao Espírito Santo. Então, sempre quando mentimos, nós atraímos, deixamos brecha para Satanás atuar na nossa vida. Sempre, sempre. Né? Então, é por isso que Paulo enfatiza tanto aqui de nós falarmos a verdade. Certo? A segunda coisa que Paulo fala, né, ele diz para nós sempre falarmos a verdade, porque como é que nós podemos edificar alguém mentindo? Como eu posso? A Bíblia diz que nós fizemos parte de um só corpo, nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito, nós temos uma só salvação, e como é que nós vamos edificar alguém mentindo? Não tem como. Não, por isso que ele fala aqui, deixai a mentira, porque somos membros uns dos outros. Depois Paulo fala da ira, irai-vos, mas não. O que é a ira, meus irmãos? A ira é algo que acontece com nós como nos desagradamos por alguma coisa. Ah, pastor, mas a Bíblia fala lá no Velho Testamento um monte da ira de Deus. A ira de Deus é diferente da nossa. A ira de Deus é justa, é santa, é totalmente louvável. Porque o homem se aparta de Deus e Deus dá várias chances para o homem. E como o homem não se volta a ele, uma hora Deus vai julgar. A Bíblia diz que um homem repreendido diversas vezes lá em Provérbios vira dura cerviz sem que haja lugar para arrependimento. Muitas vezes a pessoa está fora da palavra de Deus, muitas vezes a pessoa continua continuamente brincando com o Senhor, muitas vezes a pessoa não tem temor dele e acha que porque Deus não está atuando é que ele está sendo aceito pelo Senhor. Mas chega uma hora que não. Isso aconteceu na vida de Saul. Saul tentou voltar para Deus e não deu mais. Sua chance já tinha acabado. Mas com certeza, Deus já tinha dado N propostas, N chances para ele. Até um dia que ele tentou de tudo quanto é jeito ouvir Deus e não deu mais. Nós não sabemos qual é essa linha tênue de que nós, muitas vezes, Deus está ali tentando trabalhar com nós e nós não estamos ouvindo Ele. A ira de Deus, ela é santa. Se nós pegarmos aqui Deuteronômio, capítulo 9, pegarmos Números 25, 24, Datã, Abirã e Corã, que levantaram fogo estranho diante de Deus, exerce várias manifestações, e existe manifestação da ira de Deus também no Novo Testamento. Nós vamos ver que Jesus entrou no templo e pegou nós vimos o que ele fez com os cambistas, com os mercadores, Então, a ira de Deus é totalmente louvável, porque Deus, ele julga, ele disciplina, ou seja, ele dá chance para o homem, mas quando o homem não se arrepende, ele usa do seu julgamento. Isso nós vamos ver com Jesus também lá em Mateus, no versículo 21, do 12 ao 13, certo? Agora, meus irmãos, quando parte do ser humano, quando nós nos iramos, Paulo vai dizer aqui, irai-vos, mas não pequei, não põe o sol sobre a vossa ira. Por que ele fala sol aqui no grego? Porque o dia do hebreu, ele começava às 6 da manhã e acabava às 6 da tarde. Então, o que Paulo está dizendo? Não leva isso para tua casa. Não leva essa amargura para tua casa. Não deixa isso criar uma coisa muito pior. Não deixa isso criar uma coisa que possibilite depois Satanás entrar na tua vida. Ou seja, porque aí vem a amargura, aí vem a raiva, aí vem o sentimento faccioso, aí vem uma série de coisas que o coração fica endurecido e Deus não pode atuar. Por isso por isso que o próprio Jesus disse, olha, quando tu tiver a tua oferta, tu tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá e te acerta com ele. Vai lá e perdoa. Vai lá e te reconcilia. Mas, pastor, mas por que é tão difícil nós perdoar? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós sempre estamos com razão. Porque nós somos obstinados. Nós temos essa herança maldita do Adão caído. Então nós temos muito mais dificuldade de perdoar e mais facilidade de ficar rancorosos. Essa é a verdade.
exercer o perdão é algo que muitas vezes nós temos que clamar diante de Deus, botar a nossa cara no pó e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, porque eu não quero, meu coração não quer. Mas enquanto não fizermos isso, não conseguimos ter um relacionamento saudável com o Senhor, porque perdoar é divino. O ser rancoroso, o ser odioso, o ser faccioso é humano. Uma das maiores expressões de amor de Deus é o perdão. A cruz evidencia o perdão. A cruz estampa o quanto Ele nos perdoou e o quanto Ele não merecia estar lá, né? A cruz é a maior forma de perdão. E quando não perdoamos, é porque evidencia ainda o nosso coração caído, né? E quando deixamos essas coisas se alastrarem, isso acaba tirando o nosso relacionamento com Deus e acaba nos levando a deixar que o diabo domine a nossa vida. Como ele diz aí, ó, irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a ira e não dê lugar ao... Ou seja, quer dar uma cadeira para Satanás? Quer dar uma sala para ele, toda adornada? Para de perdoar. Seja rancoroso. Vai na tua razão. Ah, mas eu tenho... A razão ficou na cruz. A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Infinitamente. Tendo razão, não tendo razão. Porque o que importa é o nosso relacionamento com Deus. Amém? Né? E ele continua, né? Ele continua falando, meus irmãos, essa questão do irás aqui, não é só a questão também da ira, de nós introspectar, de nós infiltrar e muitas vezes deixar que isso corrompa todo o nosso coração. Mas a ira também no sentido ao trato de como nós respondemos às pessoas, muitas vezes, né? A pessoa vem ali e nos trata de uma maneira meia ríspida, mas nós temos que entender por que essa pessoa, a minha esposa, entende melhor essas coisas do que eu. Ela sempre foi mais mansa, né? Eu, como bom italiano, eu estou vermelho assim porque eu não sou italiano, não, mas é porque eu tomei uns remédios, é uma reação, né? Mas eu, como bom italiano, já não tenho essa mansidão muitas vezes, né? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que a ira é suscitada da maneira que nós respondemos, como somos interpelados. Então, muitas vezes, se nós gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias em Provérbios 15. Versículo 1. Ó, Provérbios 15, versículo 1 diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavra branda, ela desvia o furor, né? E a palavra dura suscita a ira. Os irmãos conhecerem, né, a história de Nabal, né? Quando Davi chegou com os seus soldados e pediu alguma coisa para Nabal, e Nabal foi extremamente grosseiro com Davi. E a primeira coisa que, com seus soldados, e a primeira coisa que Davi pensou no seu coração era acabar com Nabal. Mas a palavra branda da esposa de Nabal evitou a ira de Davi. Então é muito importante nós, como cristãos, termos muitas vezes, pensar 3 vezes antes de responder alguma coisa, meus irmãos. Se nós pegarmos Provérbios 15, nos fala exatamente isso, certo? Vamos agora, meus irmãos, passando ao 28 agora. 28 fala do roubo. Aquele que furte, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos aquilo que é bom e tenha para acudir o necessitado. Isso aqui quase não acontece no nosso país, né? Corrupção, roubo, desvio, né? A gente vê agora com o Covid-19 como a nossa sociedade está apartada de Deus, como os nossos governantes, como em meio a toda essa miséria e vulnerabilidade, o quanto o roubo ainda é praticado como algo muito normal no nosso país, né? Infelizmente. A Bíblia fala, meus irmãos, que além de Satanás ser homicida e pai da mentira,
A Bíblia também fala lá em João 10:10 que ele vem para matar, roubar e destruir, certo? Então, na verdade, foi o próprio Satanás que induziu, né, o nosso amigo Judas a roubar, certo? E o interessante disso tudo, meus irmãos, qual é a antítese do roubo aqui que ele fala, do roubo, ó? Aquele que roube e não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos para acudir o necessitado. Ele podia dizer, ó, aquele que roube, não rouba e trabalha. Não, mas ele fala ainda, ele vai mais a longe ainda. Paulo diz, aquele que roube, para de roubar, que trabalhe e que ainda ajude, que tenha mais para ajudar aquele que precisa. Então o que Paulo está dizendo? O seguinte, o que o roubo faz? O roubo, o que ele faz numa nação? O que ele faz num país? O que ele faz numa empresa? Ele prejudica. O roubo é nocivo. Tem coisa mais triste que a gente ser roubado, né? Vai, rouba uma bicicleta, rouba alguma coisa, rouba uma empresa. Eu me lembro, uma vez eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e eu trabalhava ao mesmo tempo numa loja de cerâmica, e essa multinacional tinha um cidadão que ele era coordenador de todo o sistema de garantia de peças de uma grande montadora do país. E esse cidadão, eu era gerente dessa concessionária, Volkswagen, e esse cidadão me levou numa sala e disse, olha, eu preciso de uma série de pisos, e eu estou construindo uma casa, ele disse, e eu gostaria de forjar umas garantias aí, e, inclusive eu posso fazer bem mais do valor, e para pagar esses pisos, e dá para dar um lucro para ti ainda. Aí eu pedi para o cidadão ir lá na minha sala, e eu falei com ele, disse assim, vem cá, tu já pensasse se essa empresa, tu fosse o dono dessa montadora, tu gostaria que alguém procedesse assim contigo? Assim, jamais. Eu digo, por que tu quer para alguém algo que tu não quer para ti? Né? Como, meus irmãos? Como que um cristão pode roubar? Não entendo isso. Tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade quando eu vejo esses absurdos, né? Então, Paulo vai dizer, né? Não no sentido só de trabalhar, mas trabalhar, ou seja, roubar prejudica, certo? Ajudar o necessitado, ajuda, nos acolhe a pessoa, né? Nós ficamos, por isso que quando nós ajudamos alguém, quando nós fizemos esses dias aí aquela cesta básica, ou mandamos aquela oferta lá para afuar, para aquelas pessoas necessitadas, a gente fica feliz, a gente fica alegre, porque a gente está se tornando canal para as pessoas menos desfavorecidas, né? É isso que Paulo está falando, mas como é que Paulo fala de roubar também? Paulo fala o tempo inteiro que ele não queria ser pesado para as igrejas, né? Paulo, ele não contraria que qualquer obreiro de Deus fosse assalariado. Paulo, ele se colocava como uma pessoa queria ser tão correta e queria que jamais o evangelho fosse impedido de entrar em algum lugar. Se só pela questão do pagamento de dinheiro impedisse o evangelho de ser pregado, ele não queria nem receber. Então Paulo, ele é mal interpretado essa passagem, no sentido de que Paulo nunca quis ser assalariado, certo? Se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 a 9, Paulo vai falar que o obreiro é digno do seu salário. Então, certas igrejas, Paulo não queria, fazia tendas, trabalhava, porque era um impedimento para aquelas pessoas receber o evangelho. É isso que nós devemos entender, certo? Aí, o Paulo continua, né, falando em Efésios agora, a outra questão que fala muito da nossa espiritualidade: não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Meus irmãos, se a pessoa foi transformada, se a pessoa tem o Espírito Santo, se a pessoa é templo de Deus, se a pessoa está renovada diariamente pela palavra de Deus, como é que o linguajar dela vai ser obsceno? Como? A palavra de Deus nos fala lá em Mateus que a boca fala daquilo que o coração está. Como que um cristão vai estar cheio de obscenidade, cheio de coisas levianas, cheio de
pensamentos negativos, cheio de coisas ruins. Não pode, meus irmãos. Né? A palavra de Deus fala em Filipenses, né, que tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, deve ser para a edificação das pessoas. Então temos que ter cuidado, meus irmãos, com a nossa boca. Né? Às vezes, a pessoa que tem um relacionamento com Deus, a pessoa que vive a palavra de Deus, às vezes um deslizezinho nosso, porque, né, ou às vezes uma simples discussão no trânsito, quando nós somos fechados por alguém, ou às vezes uma pessoa, como nós estamos no Brasil e os brasileiros são tudo educados, muitas vezes eles cortam a fila nossa no banco, né? E muitas vezes a gente fica com aquela, e diz, só aquela manifestação nossa já nos deixa um pouco entristecidos. Né? Certo? Então, é isso que Paulo está falando. O interessante, meus irmãos, a relação que Paulo faz com a boca no livro de Romanos. Se vocês verem, vocês prestarem atenção, eu gostaria que os irmãos pegassem Romanos 3, tá? Olha a diferença que ele fala da boca daquele que foi salvo e da boca daquele que é incrédulo. Se pegarmos Romanos 3,14, certo? Ele vai dizer que a boca da pessoa que não tem a Cristo, lá no versículo 13 e 14, a garganta deles é sepulcro aberto, como língua urdem, veneno e víbora está nos seus lábios. Ou seja, a pessoa que não tem Cristo, todo mundo sabe o que é um sepulcro aberto. Abre um cemitério e vê o cheiro que sai, né? Certo? A boca deles está cheia de maldição e de amargura. A partir do momento que a pessoa vai sendo transformada, olha o que Paulo vai dizendo da boca do cristão, né? Lá no versículo 9 e 10, ele vai dizer, Romanos 10, 9 e 10, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como teu Salvador, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele já começa de uma boca maldita, e ele começa de uma boca agora que já é abençoadora, é o cara que já confessa a Cristo, certo? E por último, meus irmãos, ele vai falar, certo? Da boca do cristão, certo? Lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 6, ele fala da boca do cristão para glorificar a Deus, para que concordemente a uma só voz glorifique ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo falava tanto da boca? E por que ele falava isso com tanta firmeza, com tanta autoridade? Porque Paulo sabe o que ele fazia com a boca dele. Ou seja, antes de Paulo ser encontrado pela graça de Deus, pastor, por que encontrado pela graça de Deus? Porque sim, foi Cristo que nos encontrou, né? Não sei como Cristo encontrou a Gígia, não sei como é que ele encontrou o Emerson, como é que ele encontrou. Som. Cristo tem seus meios para nos encontrar, certo? Ele passou na alfândega e chamou Mateus. Lá em Atos 16, ele abre o coração de Lídia e Lídia recebe o Evangelho. Paulo queria ir para um lugar, Paulo queria ir para o outro, e o Espírito Santo mostra uma visão de pessoas clamando na Macedônia. Por quê? Porque Cristo tinha algo para fazer lá. O Espírito Santo iria fazer uma obra lá. E ali o coração de Lídia é aberto, começa uma congregação, uma jovem endemoniada que era usada para ganhar dinheiro para os seus senhores é liberta. Paulo e Silas vão para a prisão, eles estão ali apanhando, acabam sendo açoitados. Não sei quem orava, não sei quem louvava, mas Deus procede um terremoto para que a família do carcereiro fosse alcançada. Deus tem os meios de nos alcançar. Amém, meus irmãos? Eu não sei, Deus nos alcança, mas isso não exime a nossa responsabilidade de nos entregar a Ele ou resistir àquilo que Ele nos oferece. A salvação é soberania, mas a salvação também é responsabilidade que nos pertence. Amém? Paulo sabia dessa questão da boca, porque se nós olharmos Atos 9:1,
A Bíblia diz que ele, antes de ele ser alcançado por Deus, ele respirava ameaças aos cristãos. Então ele usava a boca dele para maldizer, para ameaçar, para perjurar, para blasfemar, para perseguir os cristãos com a sua boca. E o dia que ele foi alcançado por Deus, se olharmos lá em Atos capítulo 9, versículo 11, Paulo está usando a sua boca para orar a Deus. A mesma boca que antes nós blasfemávamos, a mesma boca que antes nós fazia tanta coisa errada para o Senhor, agora purificado o nosso coração, purificada a nossa vida, o sangue de Cristo sobre nós, nós usamos os nossos membros para a glória dele, para edificar as pessoas, para levar as pessoas mais próximas de Cristo, para dizer o que Cristo fez pela nossa vida e para dizer que aquele que fez por nós pode fazer pelos outros também. Amém, meus irmãos? É isso que Paulo está falando, né? Que nós possamos usar a nossa língua, né? Sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para nós acabarmos. Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6. O que Paulo diz, né? Como usarmos a nossa língua, como usarmos, né? Aqui nós falhamos tanto nessa área, né? Às vezes poderíamos ficar quietos, às vezes poderíamos não falar aquilo que não edifica, às vezes erramos porque pensamos coisa que nem vem de Deus, destruímos as pessoas. A Bíblia diz que toda palavra frívola que sair da nossa boca nós vamos dar conta diante de Deus. Então, deveríamos usar a nossa boca para a glória de Deus, para edificar as pessoas, para abençoar. Se nós pegarmos Colossenses, meus irmãos, Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer assim, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, tem uma palavra de Deus para a vida das pessoas, tem uma palavra que edifique a vida das pessoas. Tudo isso que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é espiritualidade prática, é roupa nova, é deixar a ira, é deixar de mentir, usar a nossa boca para a glória de Deus. Coisas muito simples. O Evangelho é simples, que nós temos nos perdido muito, né? Estamos muito atentos a muitas coisas novas e esquecemos da simplicidade que há no Evangelho, né? Se nós queremos ter mais de Deus, nós temos que usar de todos esses conselhos que Paulo trouxe para a nossa vida. Amém? Se bem, vamos acabar aqui? Por favor. A paz do Senhor, vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando o nosso esse culto. Enquanto o pastor Jorge estava pregando ali, falando sobre palavra abençoada, sobre perdão, sobre transformação, esses dias eu passei no grupo dos jovens uma pregação do Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, né? Há 20 anos ele deixou o Raimundos e se converteu. Ele falou uma coisa impressionante. Quem tiver oportunidade, olha no YouTube as pregações dele, eu acho muito coerente. Ele falou uma coisa impressionante, ele falou sobre essa transformação que o pastor Jorge falou. E numa entrevista perguntaram para ele o que ele achava das músicas antigas que ele cantava, e se ele achava certo ou errado o que ele cantava. E ele, para o repórter, ele disse assim: eu não consigo mais cantar, porque aquela pessoa que cantava aquela música foi a pregação do Evangelho mais clara que eu ouvi. Aquela pessoa que cantava aquelas músicas morreu e nasceu uma nova pessoa, e essa pessoa já não sabe mais cantar aquelas músicas, não é coerente, não é compatível com aquilo que nasceu dentro de mim. Foi uma coisa, é uma transformação faz 19 anos, e se você pegar o que esse homem fala há 19 anos atrás, e assim que ele se converteu,
ele não consegue parar de pregar o evangelho. Ele foi agora no Danilo Gentili, por uma reconciliação que ele teve com o parceiro antigo da banda dele, e ele falava quase que chorando e da alegria. Eu acredito que ele passou 19 anos orando pela essa reconciliação. Isso é novo nascimento. E às vezes a gente, dentro da igreja, a gente não consegue perdoar. Né? E um cara desse assim, ele pregou o evangelho de uma forma tão na vida dele, que às vezes eu olhando assim, meu Deus, que evangelho verdadeiro, né? Que transformação verdadeira. E ele no Danilo Gentili pregou, foi o evangélico que mais pregou o evangelho que foi ali naquele programa. Ele disse assim, me desculpe Danilo, eu não consigo parar de não citar a Bíblia. Sabe, é aquilo que é uma coisa que acontece dentro de nós. É uma transformação que acontece dentro de nós. E não porque ele é forte, mas o Espírito Santo dentro dele que é forte. O pastor Jorge falava dessa mudança total na vida do homem, de ter uma atitude em direção contrária ao pecado. Eu memorizava algo, imaginei, desculpe tomar só um pouquinho de tempo, mas é como se você estivesse dirigindo uma carreta sem direção hidráulica. Você não consegue. Assim é um homem sem Deus. Ele tenta ir para o lugar certo, mas é pesado demais para ele. Mas coloque agora uma carreta e uma direção hidráulica. Os motoristas de caminhão, eles com um dedo só, ele consegue virar para a direção correta. Mas você tem que virar para a direção correta. Assim é a vida com o Espírito Santo. Nós nascemos de novo, mas como disse Paulo, ofereça os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você nasceu de novo, mas o seu corpo não manda mais você. Você tem que oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos orar nessa noite. Desculpa, pastor Jorge, o nome do rapaz? Juliano Carvalho está na UTI. O Daniel, líder dos jovens, também ligou. Foi para o hospital agora com sintomas de Covid. Estava com falta de ar. Ele já estava com a tosse, né, pelo que falou. E agora foi para o hospital com a falta de ar. Vamos orar. Essa doença tem atingido muitas pessoas. Na minha rua recebi agora um comunicado do governo que tem uma pessoa também. A gente está vivendo o pico do contágio, né? E essas notícias vão chegando. Mas vamos orar, que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle das nossas vidas. A nossa vida está nas mãos de Deus, como disse Paulo. Ele disse, se eu vivendo aqui vai trazer algum proveito, eu fico. Mas se Deus quiser me levar, isso é incomparavelmente melhor. Estar na presença de Deus, isso é confiança. Então não estamos com medo da morte, mas o ficar vivo aqui é para que o reino de Deus avance. Oremos pelo Daniel, oremos pelo Juliano e oremos por cada um de nós, para que a gente apresente frutos do Espírito Santo e manifeste em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra tão prática, tão clara, Senhor, manifestada nessa noite através do teu servo, pastor Jorge, Senhor. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, nós precisamos de um verdadeiro, Senhor, ó Deus, encontro contigo, Pai. Que a nossa vida manifeste, Senhor, o fruto do teu Espírito, Senhor. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, para que não venhamos a viver uma vida de falsidade, Senhor. Ó Deus, e muitas vezes, Senhor, ó Deus, nós até queremos fazer o correto, mas se tu não estiveres em nós, Senhor, ó Deus, que luta pesada será para nós. Espírito Santo, nessa noite, Senhor, ó Deus, vem, Senhor, ao nosso encontro, Pai, e encontra, Senhor, corações que estão desejosos de uma mudança verdadeira. Ó Deus, transforma-nos, Senhor.
Ó Deus, assim como tu tivesses um encontro com Paulo no caminho de Damasco, onde ele ia, Senhor, matar cristãos, onde ele ia, Senhor, matar discípulos teus, ele se encontra contigo e muda totalmente o objetivo da sua vida. Senhor, muda, Senhor, objetivos errados nessa noite, Senhor, de pessoas, Senhor, nessa noite. Ó Deus, e que passemos, Senhor, assim como Paulo, Senhor, assim como Pedro, assim como o próprio Rodolfo, Senhor, assim como o pastor Jorge, assim como eu, Senhor, possamos ver pessoas nessa noite mudando, ó Deus, a perspectiva de vida por causa do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Senhor Jesus, transforma-nos, ó Deus, em verdadeiros discípulos teus, Senhor. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Converte-nos, ó Deus, o nosso coração a ti, Senhor. E que possamos, Senhor, ser totalmente guiados pelo teu Espírito Santo. Senhor, te apresentamos nessa noite o Juliano, Senhor, que está na UTI, Pai. Tu és o mesmo que cura, Senhor. Tu és o mesmo, ó Deus, que tira, Senhor, o homem, Senhor, ó Deus, do mais, ó Deus, perigoso vírus, ó, da mais perigosa doença, e pode curar, Senhor, pode transformar. Visita o Senhor, ó Deus, na UTI nessa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, o Daniel, Senhor, que foi ao hospital. Ó Deus amado, com, ó Deus, características, Senhor, desse vírus, ó Deus, que está, Senhor, ó Deus, mobilizando, Senhor, toda a medicina mundial, Senhor. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus que cura. Cuida dele, Senhor, cuida do Teu servo, para que ele possa retornar à sua saúde perfeita, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, e queremos Te pedir também, Senhor, que a graça, ó Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja, Senhor, sobre essa comunidade, Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus.